Já é boa noite, já. Mais um pouquinho. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui pela segunda vez em São Mateus. E especialmente para o lançamento do professor Eliezer, que apesar dos cabelos brancos teve o aluno, um curso de pós-graduação que eu organizei aqui. E ele me pediu para falar um pouquinho, na verdade ele me pediu para falar sobre quase tudo. A história da igreja na Idade Média, a difamação que normalmente a igreja sofre nos círculos universitários, na imprensa, na mídia de modo geral, e também sobre os cavaleiros templários, ou seja, o que eu falo sobre tudo. Eu vou falar um pouquinho, queria dar ênfase na ordem dos cavaleiros templários, São Salomão, Jerusalém, para que vocês possam ter uma noção do que foi essa ordem religiosa, militar religiosa, e espero que depois as pessoas possam fazer perguntas e comentários a respeito do conteúdo. O som também está bom para vocês, né? Pois bem, eu começo aqui a palestra com essa iluminura. Uma iluminura era, na Idade Média, uma pintura feita em livro. E esse é o objetivo: iluminar o texto. Iluminar o texto para o analfabeto, para a pessoa que não tinha o domínio do latim, o domínio da língua formal escrita. E nessa obra, escrita e feita por volta de 1215, Crônica Maior de Mateus Paris, nós temos aqui a típica representação dos cavaleiros templários na Idade Média. 2 cavaleiros em cima de um cavalo. E por que 2 cavaleiros? Porque eles começam com um sentido essencialmente pobre. Uma ordem militar que nasce pobre. Como, aliás, normalmente todas as ordens religiosas da igreja. E que enriquecem com o tempo devido ao seu trabalho, à sua organização, ao seu valor, à sua eficácia na vida, né? Os cavaleiros templários, quem foram monges, clérigos e guerreiros, pessoas que se dedicavam a uma função primeira, que era de proteger os caminhos que levavam a Jerusalém. Essa foi a primeira e mais importante missão dessas ordens militares, que estavam diretamente subordinadas ao Papa, à Igreja. Elas não estavam sob a jurisdição dos bispados nem de qualquer outro segmento da Igreja, sim diretamente ao Papa. São leigos que fazem votos de pobreza, castidade e obediência, e têm como missão, repito, proteger os caminhos que levavam a Jerusalém, defendê-los contra os ataques dos muçulmanos, que, espero que vocês saibam, se não souberem, vou partir do pressuposto que não sabem, vou falar de maneira bem. As rotas foram fechadas aos peregrinos pelos muçulmanos. E na Idade Média, como hoje é para o islã, como hoje é para o muçulmano, uma determinação religiosa, fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação até Meca, é uma regra, faz parte do preceito muçulmano. Da mesma forma, na Idade Média, era preceito, uma esperança, uma ordem divina, que você pelo menos uma vez na vida fosse visitar o lugar que nasceu Cristo. Isso fazia parte da missão espiritual do católico em vida, ou a Jerusalém, ou a Roma, ou a Santiago de Compostela. Pelo menos esses 3 eram os 3 principais centros de peregrinação. E essa viagem era uma peregrinação espiritual em que o crente pensava, acreditava que durante o seu trajeto ele teria a sua alma renovada
Ele se tornaria uma pessoa mais espiritualizada, mais voltada para o outro mundo. E os templários surgem para proteger os caminhos que haviam sido fechados pelos muçulmanos. Quando conquistam Jerusalém, durante a primeira cruzada, esses cavaleiros então fundam ali, ganham o presente do rei e fundam um templo em Jerusalém, o templo de Salomão, e ficam ali. E a partir dali tem essa missão militar. Uma missão militar. Porque na Idade Média, e vou sempre falar em termos medievais, porque há uma diferença bastante significativa em vários aspectos entre a igreja pré-conciliar, Vaticano II, e a igreja pós-conciliar. Em grosso modo, em termos muito gerais, nós podemos dizer, sem muito medo de errar, que até 1962 a igreja segue mais ou menos parâmetros que estão definidos já no Concílio de Trento. E depois de 1962, não digamos assim, a igreja muda em vários aspectos. Mas esse não é o caso dessa palestra. Nesse caso específico, os cavaleiros guerreiam quando é necessário, porque a igreja não é contra a guerra justa. A igreja é contra a guerra injusta. E há vários pensadores da igreja que se dedicam a esse tema. Nesse mapa, vocês podem ver os domínios dos cruzados, hoje diríamos católicos, na Palestina. E vocês podem observar que é uma pequena franja em todo o território cercado por muçulmanos. E aqui em preto vocês podem ver os principais castelos da ordem. É uma ordem pequena, como aliás todas as ordens militares: cavaleiros templários, cavaleiros hospitalários, cavaleiros de Calatrava, cavaleiros da ordem teutônica. São todas ordens numericamente pequenas, são poucas pessoas que se dedicam a isso. Evidentemente, não é um trabalho fácil ser casto e ser guerreiro, e também ser um clérigo. Não é fácil isso. Vocês podem ver que o espaço é muito restrito. Os primórdios do templo foram narrados por Guilherme de Tito e Jacob de Vitry. E o sentido é sempre esse. São pessoas muito piedosas, geralmente nobres empobrecidos ou nobres que se dedicavam a fazer a peregrinação armada. A palavra cruzada não existe na documentação. O que existe é a palavra passagem. É um sentido puramente espiritual. Você faz uma passagem espiritual enquanto você peregrina. Você tenta aprimorar o seu espírito. Não existe a palavra cruzada. Aliás, é um dos problemas para se entender a Idade Média. Normalmente as palavras que nós usamos para explicar a Idade Média não são as mesmas palavras que eram usadas por aquelas pessoas. Até a própria palavra igreja. Igreja, tal qual nós entendemos hoje, nasce no século XVI, segundo os historiadores. Então, até a palavra igreja tem um sentido um pouco diferente da igreja tal qual nós entendemos hoje. É outro problema. Mas, enfim, eles se dedicam à guerra, à proteção desses lugares, e o Islã é um inimigo feroz. É um inimigo que se expande rapidamente, e nesse período eles reconhecem os cristãos. O século XIII, o século XII são séculos de crise, num certo sentido. Por quê? Os cristãos, os católicos, descobrem que são minoria no mundo. Eles são minoria no mundo. Eles descobrem que o mundo não é católico. O mundo é essencialmente muçulmano. E isso cria um grande dilema do que fazer. Quando surgem então dominicanos e franciscanos, as chamadas ordens mendigantes, que decidem pregar a palavra de Deus e expandir a fé.
pessoas que sobem em praças, começam a fazer discursos para arrebatar fiéis e converter as pessoas. Aqui, vocês podem ter, deixa eu explicar direitinho esse mapa. Jerusalém é o centro do mundo. Na verdade, Jerusalém é mais que isso, é o centro do universo. Os mapas medievais costumeiramente colocam Jerusalém no centro, porque ali nasceu Cristo. Né? E aliás, é um outro dilema, inclusive hoje em dia da ciência. Né? Uma vez eu participei de uma palestra de uma mesa redonda lá na UFES, e tinha um professor físico que estava falando sobre a expansão do universo. A física diz que o universo está se expandindo. E aí, como ninguém perguntava nada, eu sou muito curioso, eu perguntei: está se expandindo para onde? E aí, quando ele disse lá que havia a ideia de que a Terra antigamente estava no centro do universo, hoje não mais. E eu também, como curioso, perguntei: ora, se está se expandindo e não sabemos para onde, também não sabemos onde é o centro. A gente só pode determinar o centro quando nós sabemos a margem, né? Se não sabemos a margem, não podemos dizer que a Terra não está no centro. Podemos? O professor teve que, a contragosto, concordar comigo. Bom, no centro ou não, no centro espiritual sim, está Jerusalém e os cavaleiros templários aqui embaixo defendendo a cidade. Essa é a típica representação, né? Uma cota de malha, uma camisa de argolas de ferro, um calor muito suportável, imagine, e por baixo dessa camisa, cortiça, porque no sol, ferro quente, deixa eu usar cortiça por baixo, a cota para defender, para proteger o corpo contra golpes de espada, e a cruz que o Eliezer escolheu no seu livro, em nome Domini, as portas de Jerusalém, cidade do centro. Pois bem, esses cavaleiros ficam famosos por serem corajosos, por serem muito corajosos, muito bravos, e se destacam no combate contra. Porque poucos cavaleiros contra muitos muçulmanos eram uma espécie de exército de elite, soldados de elite, soldados treinados. Talvez a primeira ideia de exército que surgiu na história, talvez, na Idade Média não havia nem exército, nem marinha, nem aeronáutica, nem polícia. O que ordenava o mundo era a fé. E vocês podem imaginar, tem pessoas aqui um pouco mais velhas do que eu, não está muito distante o tempo em que o mundo era um pouco mais pacífico. A fé deixava as coisas um pouco mais calmas. Né? Não é à toa que a violência está aumentando no mundo e o cristianismo está diminuindo. E a fé cristã está diminuindo. Eu vejo uma relação direta entre as duas coisas. Tá? Esse é um cavaleiro em combate, em ataque, destemido, não tem medo de defender a sua fé. Fé que, segundo a tradição, diz que está alicerçada no sangue dos mártires, o sangue dos santos, das pessoas que morreram pela fé cristã nos séculos 2, 3, durante as perseguições do Império Romano. Aqui eles estão saindo em combate contra Nureddin, um dos famosos líderes muçulmanos. Não estranhe a desproporção do tamanho das pessoas. Nesse período, as figuras humanas eram representadas o tamanho de acordo com a sua importância. Então, se aqui tem pessoas pequenininhas, aqui um cavaleiro enorme, é porque para essas pessoas eles têm uma suma importância, porque defendem e protegem
os inocentes, os indefesos, as viúvas, os órfãos, etc. Mas, passado o tempo, e esse é um problema da igreja, na verdade talvez seja um problema insolúvel nesse mundo, o que fazer com a riqueza? Toda ordem, por ser ordem, por ser organizada, prospera. Isso parece inevitável. Toda organização organizada, toda ordem que se organiza, que divide o trabalho, o tempo, cada um faz uma coisa, isso sempre foi e sempre será motivo de prosperidade material. Na Idade Média, há um dilema aos que defendem a igreja muito rica, porque ela deve ser um pedacinho do céu na terra, então ela deve ser luxuosa, rica, brilhante, com pedras preciosas, com tudo, um pedacinho do céu. E há os que defendem que a igreja tem que ser pobre. Isso também é um dilema que acontece nos séculos medievais. O que fazer? Como destinar a riqueza que surge da organização? E não precisa fazer parte de igreja. Quem trabalha sabe. Você pode ganhar uma herança, você tem a mesma herança que o nosso colega ali. Mas você pode triplicar, você acorda cedo, você se dedica, você trabalha. Talvez o colega nem tanto. Prefere uma cervejinha no final de semana. Deixa mais. Quem é organizado prospera. E os templários prosperaram. E não só pela organização, prosperaram porque as pessoas davam coisas, davam propriedades, davam castelos, por amor à fé, por caridade, por amor à fé, por agradecimento pela proteção militar, o que quer que seja. E eles enriqueceram. E graças a essa riqueza, passaram a agir um pouco como uma espécie de banco. A pessoa poderia na Itália fazer um depósito numa casa da ordem e teria certeza que quando chegasse no destino, poderia retirar o dinheiro. Isso era uma garantia. Mas, vejam, é um sentido de banco não moderno, com esses juros terríveis. A Idade Média, a igreja defende o juro justo. É um juro assim, só mais um pouquinho além do que o necessário para você não extorquir o seu irmão de fé. A igreja sempre defendeu isso, mas foi vencida pelo mundo. O mundo não estava muito também na Idade Média interessado em não enriquecer. O mundo quer enriquecer. Aqui nós temos, e a riqueza traz ócio, a riqueza traz momentos de lazer, a riqueza, você não trabalha mais tanto quanto trabalhava, você não guerreia mais tanto quanto guerreava. E uma acusação feita aos cavaleiros templários, com o passar do tempo, é que eles deixaram de combater os muçulmanos na Palestina. E aqui vocês têm essa iluminura. É um livro de xadrez, dados e damas, tábuas, jogos de mesa, né? Também muito comuns na Idade Média. A Idade Média inventou um jogo de xadrez que veio da Índia, só que na Índia não havia dama. Na Índia havia um elefante, um vizir. E quando o xadrez chega na Europa, os cristãos inventam a peça dama. Alguém aqui joga xadrez? Se alguém joga, por favor, levante o braço para eu poder ir lá. Então, vocês sabem que a dama é a peça que tem mais liberdade de movimento no jogo. É a dama. É a mulher na vida. A mulher na vida, ela se movimenta às vezes sem o senhor saber. Ela se movimenta livremente, ela tem essa capacidade, né? E eles estão jogando xadrez. Os cavaleiros templários, crítica da igreja também. A igreja criticava esses jogos. Porque quando você joga, você não trabalha. Quando você joga, você não dedica o tempo, a fé e etc. E essa foi uma acusação muito grave feita aos templários.
que foi somada a uma série de outras acusações por parte, não só por parte de cristãos, só havia cristãos. Aqui, eles são representados como uma raposa. Há um misticismo, uma mistura de influências muito grande na documentação medieval. Aqui a roda da fortuna, que é a deusa romana Force, ela gira a roda e ela simboliza a sorte e o azar. Um dia você está bem, um dia você está com dinheiro, está cercado de amigos, está fazendo sucesso, e no dia seguinte vai tudo embora. Você perde. Se você não se dedica à vida intelectual, ao planejamento, à organização, você entrega a sua vida para o destino. O destino faz com que você viva assim. E aqui no alto da roda, a fortuna está aqui, é uma dama, uma gira, está uma raposa. Metade das vestes templárias e metade das vestes hospitalares. Essas ordens passaram a ter uma certa disputa entre elas. Onde tem gente, tem problemas. Às vezes eu penso que Deus não estava um dia muito inspirado quando inventou o homem. Às vezes eu penso que ele não estava muito inspirado. Eu não sei. O nosso lado aqui. Depois eu me conto. Vamos lá. E aqui, outra representação dessa dualidade, desse problema da riqueza, desse problema da falta de disposição para lutar contra o infiel, até que acontece, em 200 anos, os templários são suprimidos pelo Papa, um concílio bastante tumultuado, um processo bastante tumultuado, em que vários poderes, vários reis, principalmente o rei da França, se miscuíram, se meteram no processo de triste história. E eu arrisco dizer também que, de um modo geral, sempre que a igreja permite que os poderes laicos se intrometam na sua vida, a coisa não vai bem. Essa é a impressão que eu tive no estudo da documentação sobre a igreja na Idade Média. Sempre que a igreja foi pautada, se pautou, sempre que algum Papa X ou Y pautou as suas decisões com base na espiritualidade, as coisas correram melhor. Agora, sempre que houve, como sempre houve, influências humanas nas decisões papais, nas decisões da igreja, sempre a coisa desanda, porque o mundo raciocina diferente do mundo da fé. No nosso caso,